Você sabia que existe um homem que é mais citado diariamente do que qualquer presidente, rei ou celebridade do mundo? Um homem cujo nome é ecoado bilhões de vezes por dia, em orações que cruzam desertos, florestas, arranha-céus e favelas? E não, ele não é uma figura mitológica, nenhum deus, ele foi um ser humano real, com carne, osso e passado. Mas o que ele falou, ensinou e viveu mudou completamente o rumo da história. Ele é considerado, por quase 2 bilhões de pessoas, o último mensageiro de Deus na Terra. Não estamos falando de Jesus. Estamos falando de Maomé, o nome que você ouve, mas talvez nunca tenha entendido. Neste vídeo, você vai descobrir porque Maomé é uma das figuras mais influentes de todos os tempos, e porque chamar ele de Jesus dos muçulmanos é, na verdade, um erro que esconde uma das histórias mais poderosas da humanidade. Se você acha que já viu tudo, segura, porque essa jornada só está começando. Imagine um homem que nasceu órfão, cresceu entre o deserto escaldante da Arábia e a poeira das caravanas comerciais, mas que viria a transformar o destino de um povo, de uma religião e de um mundo inteiro. Esse homem não é apenas uma figura histórica, ele é considerado, por mais de 19 bilhão de pessoas, o último mensageiro de Deus. Estamos falando de Maomé, o profeta do Islã. Mas atenção, ele não é o Jesus dos muçulmanos, como muitos dizem por aí. Essa comparação parece fácil, mas esconde um oceano de diferenças que poucos realmente entendem. Jesus, para os cristãos, é o próprio Deus encarnado. Já Maomé, para os muçulmanos, é um ser humano sem poderes divinos, mas com uma missão tão poderosa que mudou impérios, derrubou ídolos e redefiniu o que significa viver em submissão a Deus. Hoje, vamos mergulhar fundo numa jornada épica, daquelas que seguram o espectador do primeiro ao último segundo, para descobrir quem foi esse homem, por que seu nome provoca tanta emoção e, principalmente, porque seu legado ainda ecoa com força inquebrável. 1400 anos depois, Maomé nasceu no ano de 570 d. Código, em Meca, uma cidade dominada por tribos politeístas, onde cada clã adorava seus próprios deuses, e a violência era parte do cotidiano. Órfão de pai e mãe antes mesmo da adolescência, ele foi criado por seu avô e, depois, por seu tio. Trabalhou como comerciante e logo ficou conhecido por sua honestidade. Aos 25 anos, casou-se com Khadija, uma rica viúva que também seria sua primeira seguidora. Mas foi aos 40 anos, durante um retiro espiritual em uma caverna nas montanhas, que sua vida mudaria para sempre. Segundo a tradição islâmica, o anjo Gabriel apareceu e entregou a ele a primeira revelação do que viria a ser o Alcorão. A partir daí, Maomé se tornou um pregador de uma mensagem que ia contra tudo que Meca representava. Ele dizia que havia apenas um Deus, que os ricos deviam cuidar dos pobres, que as tribos deviam se unir e que o julgamento final aguardava a todos. Resultado: perseguição, ameaças e boicotes. Mas mesmo assim, ele não recuou. Imagine o tamanho da coragem, sozinho, sem exército, sem riquezas, sendo perseguido pela elite dominante. Maomé decidiu continuar pregando. Durante mais de uma década, ele e seus seguidores enfrentaram tudo: tortura, exílio, até tentativa de assassinato. Até que, finalmente, fugiu para Medina, numa migração conhecida como Hégira, o evento que marca o início do calendário islâmico. Lá, ele deixou de ser apenas um profeta, virou líder político, comandante militar e fundador de uma nova sociedade baseada nos princípios do Islã. Foi em Medina que o Islã deixou de ser apenas uma fé perseguida para se tornar um movimento com força e organização. E em apenas 8 anos, Maomé voltou a Meca, não como fugitivo, mas como conquistador. Entrou na cidade sem derramar sangue, perdoando seus inimigos e destruindo os ídolos da Caaba, restaurando o templo ao culto monoteísta de Abraão. Era o início de uma nova era. O legado de Maomé ultrapassa qualquer barreira geográfica ou histórica. Ao morrer, em 632 d. Código, ele deixou um livro, Alcorão, um modelo de vida à Suna e uma comunidade que, em poucos séculos, se espalharia do norte da África até a Ásia, do Império Persa até o sul da Europa. O mundo nunca mais seria o mesmo. E até hoje, 5 vezes por dia, em todos os cantos do planeta, muçulmanos se voltam para Meca e repetem as palavras que Maomé recitou há mais de 1400 anos.
Mas é importante lembrar, diferente de Jesus para os cristãos, Maomé nunca foi considerado divino. Ele era apenas um homem, mas um homem com uma missão. E é justamente aí que mora a força do Islã, na ideia de que qualquer pessoa, com fé e disciplina, pode alcançar o favor de Deus. Maomé é, para os muçulmanos, o exemplo perfeito de como viver não por ser sobrenatural, mas por ser humano demais. E talvez, no fim das contas, seja isso que o torna tão poderoso.